Olá, alunos do primeiro ano, que é a professora Luciana, de matemática. E na aula de hoje, vamos continuar vendo função do segundo grau, só que agora a parte do valor numérico. Não é uma novidade, né? Nós vimos valor numérico na função do primeiro grau, aquele valor que a gente substitui lá no x, né? Faremos a mesma coisa agora na função do segundo grau, com a diferença que agora nós temos o x ao quadrado, ok? Então, vamos lá. O valor numérico diz respeito ao valor obtido quando analisamos uma função polinomial ou um polinômio, né, com um determinado valor para a variável x. Então, esse valor numérico é o valor que a gente obtém quando substitui essa variável x por esse valor dado, né? Então, vamos ao primeiro exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 1, calcule. Letra A, f de 3. Então, se a gente olhar o que está sendo pedido, calcular f de 3 e olhar para a função que é f de x, a gente repara que o 3 está no lugar do x, né? Então, isso indica que nós vamos ter que substituir esse valor lá na função. Então, onde tiver x, no lugar eu vou substituir pelo valor dado, que foi o 3, e fazer os cálculos necessários. Então, nós temos lá a função x ao quadrado mais 4x menos 1, né? Então, f de x vai virar o meu f de 3, porque eu vou substituir esse valor no x, né? E começando, tenho lá x ao quadrado. Se eu vou substituir pelo 3, passarei a ter 3 ao quadrado. Mais 4x. Esse 4, gente, ele está multiplicando o valor do x. Se o meu x é 3, então eu vou passar a ter 4 vezes o 3, menos 1. Seguindo, 3 ao quadrado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse cálculo, porque muitas vezes na distração, as pessoas fazem 3 vezes 2, 2 vezes 3 e não. Aquele expoente 2, ele indica por quantas vezes a base, que é o 3, se multiplica. Então, se o meu expoente é 2, olhando ali no cantinho, isso significa que o 3 vai se multiplicar por 2 vezes. 3 vezes 3, que é 9. Então, tenho lá uma potência, não é 3 vezes 2, não é 2 vezes 3, né? Aquele expoente, ele indica por quantas vezes a base se multiplica. Então, lá no lugar do 3 ao quadrado, 9 mais. Agora, outra multiplicação. 4 vezes 3, 12. Menos 1. Pronto, agora é só a gente fazer adição e subtração. 9 mais 12, 21. 21 menos 1, 20. Simples, né? Vamos ao próximo. f de 5. Então, eu vou pegar a mesma função, x ao quadrado mais 4x menos 1, né? E fazer agora o f de 5, ou seja, agora eu vou substituir o x pelo 5. Então, eu vou ter 5 ao quadrado mais 4 vezes x, então eu vou passar a ter 4 vezes 5 menos 1. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, não é 2 vezes 5. Olhando aqui no cantinho da tela. 5 ao quadrado. Se o meu expoente é 2, ele significa que eu vou multiplicar a base 5 por 2 vezes. 5 vezes 5, tá, gente? 5 vezes 5, 25. Então, substituindo lá, 25 mais 4 vezes 5, 20, menos 1, né? Então, agora só ficou adição e subtração, só ficaram adição e subtração. 25 mais 20, 45. 45 menos 1, 44. Vamos ao próximo. Agora, eu tenho f de menos 2, né? Vou substituir naquela mesma função um número negativo. Então, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes. Vamos vendo. Então, eu tenho que calcular f de menos 2, né? Então, a primeira coisa é substituir. X ao quadrado vai passar a ser menos 2 ao quadrado mais. A gente costuma colocar entre parênteses para indicar que o ao quadrado é tanto do número quanto do sinal, tá? Mais 4x mais 4 vezes o menos 2
menos o 1, ok? Então, seguindo, f de menos 2 igual, agora temos lá, menos 2 ao quadrado, ali no canto da tela. Esse expoente 2, ele indica que a base menos 2 vai se multiplicar por 2 vezes. Temos que tomar cuidado com o sinal, porque na multiplicação, menos e menos fica mais, e 2 vezes 2, 4, tá? Então, menos 2 ao quadrado, substituindo, 4, positivo. Agora, a gente tem ali uma multiplicação, né? Mais 4 vezes menos 2, ou seja, tem uma multiplicação de um número positivo, que é o 4, por um negativo, que é o 2. Então, lembrando lá daquelas regrinhas, né, de sinais, na multiplicação, mais e menos fica menos, e 4 vezes 2, 8. Menos 1, f de menos 2 igual. Então, ali, para facilitar, o que a gente faz? A gente mantém o 4, que é o único número positivo dali, né? E vamos juntar os dois negativos. Lembrem-se no seguinte, aquele menos e menos que virou mais, né, foi na multiplicação. Essa regra vale para multiplicação, tá? Nessa parte que nós estamos fazendo agora, é uma adição algébrica. E na adição algébrica, sinais iguais, como nós temos aí, menos 8 e menos 1, nós repetimos o sinal e juntamos os dois. Então, menos 9, né? Repetimos o sinal, menos e menos, repetiu o sinal de menos, e juntamos os dois números, 8. Somando com 1, dá 9, ok? Agora, para a gente concluir, 4 é positivo, 9 negativo, sinais diferentes na adição algébrica. Na adição algébrica, sinais diferentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o sinal do maior na resposta e subtrair os dois. Então, sinais diferentes a gente sempre diminui, sempre subtrai, tá? Então, subtraindo ali o 9, tira o 4, fica 5, né? E colocando o sinal do maior número na resposta, fica o sinal negativo, ok? Agora, temos uma outra função, outro exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5, calcule, letra A, f de 4. Então, temos o mesmo tipo de cálculo. Coloquei esse exemplo porque agora ali no meio a gente tem um número negativo, né? Menos 3x. Então, para a gente ver como é que faz direitinho. Então, tenho que calcular o f de 4, né, nessa função. Primeira coisa, fazer a substituição. Onde tiver x, substituo pelo 4. Então, vou ter 4 ao quadrado, menos 3x, menos 3 vezes o 4, mais o 5. f de 4 igual. Agora ali, 4 ao quadrado não é 2 vezes 4, não é 4 vezes 2, né? O 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Aquele 2 ali do expoente, ele indica que a base 4 se multiplica 2 vezes. E 4 vezes 4, 16. Então, lá no lugar do 4 ao quadrado, 16. Agora, temos uma multiplicação ali de sinais diferentes, né? Menos 3 vezes o 4. O 4 não tem sinal, é positivo. Na multiplicação, menos e mais é sempre menos. E 3 vezes 4, 12. Mais o 5, né? Seguindo, ali a gente pode ir fazendo a subtração passo a passo. 16 menos 12, 4. Mais o 5. 4 mais 5, 9. Quando vocês forem resolver, né, se vocês quiserem fazer essa subtração e adição finais ali direto, não tem problema. Eu fui fazendo passo a passo para poder explicar, tá bom? Vamos à letra B. Agora, na letra B, eu tenho f de menos 6, né? Então, na mesma função, agora eu tenho que calcular o f de menos 6. Então, a primeira coisa é fazer a substituição, né? X ao quadrado vai passar a ser menos 6 ao quadrado. Menos 3 vezes x, então eu vou ter menos 3 vezes o valor do x, que é o menos 6, e repetiu mais 5. Agora, menos 6 ao quadrado não é 2 vezes o menos 6, não, tá? Por favor, gente. Lá no cantinho.
Menos 6 ao quadrado. O expoente 2 indica que o menos 6 se multiplica por 2 vezes. E aí, como ele é negativo, a gente tem que tomar cuidado com o sinal, né? Aquela regrinha de sinais. Na multiplicação, menos e menos fica mais, fica positivo. E 6 vezes 6, 36, ok? Então, substituindo, voltando lá na resolução, 36. Tenho aí outra multiplicação de números negativos, né? Menos 3 vezes menos 6. Então, na multiplicação, menos e menos fica mais, e 3 vezes 6, 18, mais o 5. Agora ficou mole, né? Só a adição aí. A gente pode até somar tudo se quiser. Eu vou fazendo passo a passo para explicar, tá? Se vocês quiserem somar tudo junto, não tem problema algum. 36 mais 18, 54. 54 mais 5, 59. Ok, gente? Deixei exercício lá na plataforma, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. E vamos exercitar, porque essa parte é muito importante para estudos posteriores, ok? Um beijo, fiquem bem.